Então, prazer, Caos. Estou eu aqui hoje apresentando. Não sou apresentador do Caos, mas eu sou o próprio Caos. Caos de cor. Se você olhar aqui, ó, eu ainda fiz o favor de vir com essa cor de caos. Porque eu sou essa mistura, eu sou um caos emocional. Então, por isso que eu amei ser convidado para esse podcast. Caos, prazer, caos. Justamente porque eu acho que a vida é um caos e o prazer todo é ser um caos. Inclusive, eu trouxe o meu marido, que é um caos, pra poder falar do nosso relacionamento, que é um caos. Eu não vou falar de relacionamento. E a graça toda é essa, caos. Eu sou um homem de 45 anos. Você é homem, Marcelo? Tô brincando. Branco, de barba ruiva, ou seja, eu sou quase um gnomo. Por isso aqui, ó, tá vendo aqui atrás? A mãe terra aqui, ó. E aí todos esses elementos aqui, eles me representam em algum lugar. Borboleta, que é um animal de poder, enfim, de tudo. Isso aqui que é o tempo rei, mola mania, isso aqui, ó, tá vendo? Quem não brincou com isso aqui? Então, eu sou esse caos. Uma desorganização visual, colorida, e é isso. Deixa eu deixar ele falar, porque senão ele vai falar que eu sou um caos na relação. Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo aqui, mas eu adorei o convite e vou falar uma coisa pra você que tá assistindo, que eu sou totalmente organizado no meu caos, que eu acho que não tem caos nenhum. E não tenho controle nenhum do que vai acontecer aqui. E isso, pra mim, tá sendo um caos gigantesco. Eu sou Bruno Rangel, sou muito bonito, tenho olhos castanhos, tenho 1,80 m. 1,80 m? Eu tenho 1,77 m. E eu esqueci, eu tenho começou o caos, 1,77 m. gente. Brinde ao caos. E é isso. Eu não faço a menor ideia, mas eu tô adorando já a experiência de não saber o que vai acontecer nesse caos. Então agora a gente joga pra você, amor. Como que tá sendo esse caos com dois caóticos? Gente, ó, só pra falar, eu falei brincando que eu sou lindo, tá? Eu só tenho 1,77 m, Mas ele é lindo, olhos gente. castanhos. Se ele não fosse, eu não tinha caído cabelo, com pelo ele. amor de Deus, você que não me conhece, Ele tá só não vendo tá- esse vídeo, você vai falar assim, ele só não nossa, tá esse menino se disponível. acha. Eles não estão Quem disse? Tô brincando. Ao caos. Eu tô aqui namorando vocês dois, porque eu adoro ver quando as pessoas estão perdidas. Totalmente perdido, sem Essa é a controle graça. nenhum. Por isso que eu não quis saber muito. Porque é isso, né? Eu acho que assim, o que eu amei, eu falei isso com o Rodrigo, eu falei, cara, eles toparam pular no abismo. A gente nem se conhecia e eles falam assim, vamos. Então isso me fala muita coisa de vocês, assim, me fala muito de coragem, sabe? De um lugar que eu acho que o ser humano tem e precisa ser despertado, né? Para quem nunca viu um programa nosso, meu nome é Vanessa Oliveira. Hoje eu estou aqui, eu sou uma mulher branca, de cabelo encaracolado, meio, sei lá que cor é essa. Cor é essa? Ah, é um... É um mix de você, né? Porque você é uma paleta completa, né? Isso porque vocês não veem minhas tatuagens, né? Que aí, Que máximo! aí a gente, né? Tenho braços tatuados de várias cores, inclusive com o símbolo da teoria do caos, porque lindo. sou muito walk the chaos talk. Hoje eu tô com uma maquiagem com olhos, né, bem vermelhos, com um kimono que tem cobras assim, vermelhas Ela tá e blusa uma preta. índia, Colar, misturada com pajé. branco. E esse colar é um colar metálico, Anéis. muitos anéis. Esse colar foi uma peruana, que assim, nossa, maravilhosa. Lindo esse Ela colar. faz, assim, na mão, vai Lindo esse retorcendo, sabe? Que eu falo, a gente precisa ver o poder que tem na mão das pessoas de criação, sabe? E tem uma pedra maravilhosa que... Eu acho que é uma obsidiana, na verdade. Eu sempre esqueço que pedra é essa, mas é uma pedra que eu falo assim... É linda. Vamos com ela hoje. Linda. É um verde misturado com Um preto. preto, né? Tem... É. E aí, então eu estou vestida, né, com as armas de Jorge. Boa. Me veio isso. Boa. Agora. Mas enfim, a gente está aqui hoje. Eu estou muito feliz de vocês terem A gente topado. A gente também. Mesmo... Eu amei a proposta, por Com isso que eu medo. pulei no abismo. Porque dificilmente a gente se permite a pular no É. abismo. Mas aí quando eu vi caos, eu falei, gente, a vida da gente é um caos. E as pessoas meio que, elas abominam esse caos. Só que a graça toda é o caos. É o que eu sempre falo. Inclusive, eu já levei isso pra terapia várias vezes. E eu comecei a terapia justamente por isso. Porque eu não conseguia organizar o caos dentro de mim. E a primeira coisa que ele perguntou na terapia, que eu tava conhecendo o terapeuta, tá, qual a sua questão que você quer trazer? Eu falei, cara, eu sou muito ansioso. Eu sou Áries com Áries. E aí a minha cor já é fogo. E aí eu já sou de fogo, aí meu signo vem fogo, aí tudo vem fogo. Aí ele falou, tá, mas a sua questão é essa? Eu falei assim, não, eu acho que eu sou irritado, eu sou uma pessoa mandona. E aí ele falou, cara, se você quer um equilíbrio de ser uma pessoa diferente disso do que você é, isso é o equilíbrio.
Onde você entende essa sua inconstância, desse seu caos, e aí você vive a vida entre o normal, que a gente chama de normal, ao seu caos interno. Então, o equilíbrio que a gente procura, que não existe no caos, é o viver. É o viver. Mas é que tá, depende de quem vê. Pra mim, hoje, eu só estou em equilíbrio por causa de que eu aceitei o caos que eu sou. Quando eu aceitei toda a minha potência, minha multiplicidade, todas as minhas formas de expressão, eu entrei em paz, eu entrei em fluxo. Exatamente. E tem um equilíbrio, porque as pessoas têm uma ideia do equilíbrio parado, entendeu? E o equilíbrio é um estado de espírito, quando a gente fala nesse aspecto que a gente está falando, né? O equilíbrio, ele é um lugar onde tudo está... É como uma casa inteligente, onde, assim, você chega dentro de você e a luz já acende, o som já começa Tem uma a tocar. Alexa dentro de Tem você. uma Alexa dentro de mim que, depois de tanto trabalhar os códigos internos, eu já criei uma inteligência coletiva dentro da Vanessa que deixa que tudo, na verdade, se organize, entendeu? É mais sensato pensar assim, né? E achar que é assim. Porque Porque as pessoas acham que, às vezes, a organização não está dentro do caos. Uhum, Entende? exatamente isso. E eu falo que, na verdade, existe. Você que não consegue ver. Você que tem limitação de percepção e não consegue ver. Você falou do fogo. Eu falo muito que, assim, a sociedade precisa aprender a ciência do fogo. As pessoas têm medo de Transmutar, né? fogo. Acho que o fogo, assim, é sempre algo ruim, porque, porque arma, porque o vulcão explodiu e matou todo mundo, sabe? Eu lembro uma vez quando eu fui para Nova Zelândia, eu fui atrás para descobrir, assim, o porquê do vulcão, assim, porque eu me sentia um vulcão e eu falava assim, quem é que vai ficar perto de um vulcão? Assim, eu falei, eu preciso descobrir quem mora perto do vulcão para entender quem estão buscando perto do vulcão. E aí o cara falou assim para mim, mas olha só, se não fosse o vulcão, a gente não tava nem aqui, porque foi o vulcão que veio lá de baixo do mar e criou Transforma terra para a gente pisar. Então, a gente, na verdade, está aqui porque o vulcão existe. Sim. Então, tem um lugar de saber queimar, sabe? E o saber queimar é assim, como é que você mantém o fogo sempre aceso? E se o fogo apagar, como é que você, na verdade, trabalha com como é que fala? O pó que Uhum. sobrou. Porque aquilo também é matéria. Aquilo ali vira grafite para pintar, para várias coisas, né? Entendeu? Então, eu acho que tem um fogo muito abafado na sociedade. Ou a pessoa, na verdade, pega aquele fogo e ela vai de um jeito que ela não consegue mais voltar em si, Tem isso. né? E aí Porque- vai para outros lugares, né? De vícios e... Ou a pessoa morre de medo. Ou ela não quer nem É. chegar no... Só que o ponto é o quanto você, na verdade, está abafando um fogo dentro de você, criativo, um fogo que ele é vida, né? O fogo é hipnotizante, né, gente? Esse fogo, quando a gente é uma criança, por isso que eu falei no começo dessa criança que gosta desse processo criativo, eu não tinha, então o fogo foi abafado. E é o que aconteceu. Eu, uma criança de, sei lá, 5 anos, quando eu comecei a ter estímulo de querer pintar, de não sei o quê, os meus pais não me incentivaram nesse lugar. Eu fui pra onde? Pra sexualidade. Porque esse fogo, ele precisa fazer algo. Exatamente. Ou você dança com esse fogo, ou esse fogo ele vai te engolir por dentro. E me engoliu durante muito tempo. Você acha Muito que tempo. hoje você consegue dançar com fogo ou tem um lugar ainda que tem medo de se apropriar mais da chama? Não, eu troquei eu acho que eu troquei esse fogo. Como eu fui uma criança que não era direcionada a gastar esse fogo com a criatividade, que é o que eu gostaria, então hoje, com essa consciência, eu tirei da sexualidade e levei para a criatividade. Eu fiz o contrário. Eu ainda curo essa criança criando as coisas que eu crio, porque eu sou diretor criativo, nem me apresentei no começo, eu sou diretor criativo, tô vestido de laranja, não falei qual é a cor da minha roupa. E eu trouxe isso para minha vida, então hoje essa criança se cura justamente naquilo que os meus pais não me direcionaram. Então esse fogo que foi abafado e que muitas vezes eu levava pro... Porque assim, a energia da criatividade é a mesma do sexo, porque você cria uma vida através do sexo. Só que eu, criança, obviamente não entendia isso, não tinha pais conscientes de que viram que era uma criança muito cheia de vida, de criatividade, de subir em árvore, de fazer teatro, de colocar chapéu, de criar universos. E aí eu levei para outro lugar. Então hoje eu trago tudo isso de volta, então eu tirei de uma caixinha e botei na outra. Por que você tá olhando pra minha cara? Não, é porque vocês Vai estão pro teu falando. Não, é porque vocês estão falando, eu tô.
tentando entender O que eu tava em que falando. lugar é esse fogo que vocês estão falando. Porque quando a gente fala dessa criatividade, dessa Alexa de dentro... Essa Alexa, né? Isso seria Estão falando maravilhoso se dentro da tivesse gente. uma Isso Alexa é dentro da maravilhoso. gente. Eu adorei essa Mas analogia. tem, gente. A gente pode desenvolver. Porque quem Alexa, desenvolveu paga a meus- Alexa quem paga os meus desenvolveu boletos, a Alexa. Alexa não foi um ser humano? Sim. Então, você pode É igual a desenvolver. roda, né? As pessoas inventaram a Exatamente. roda. Mas é isso. A gente pode desenvolver essa Alexa interna, só que aí... É verdade. é isso, só que a você gente não tem- pensa A gente nisso. precisa, na verdade, ter foco e falar, vou fazer isso, porque não é uma jornada do dia para noite, é um Sim. processo e tem muito lugar de desapego do controle para que a Alexa assuma esse controle Então. dentro de você. Então, não, Entende? mas até Um o que eu- Alexa, um chat GPT Mas dentro de mim, isso. isso é Mas- tão bom. Mas o que vocês estão falando, eu tava aqui pensando esse fogo aí reprimido, essa criatividade reprimida, vocês acham que a ansiedade seria tudo isso reprimido? A ansiedade é um tipo de fogo, sim, eu acho. E a pessoa não usa ela a favor da ansiedade boa. A ansiedade de criar, de fazer, de realizar, do caos da Então, da como ansiedade. diferenciar o que é o fogo, o que é a Você ansiedade? sabe que assim, cada palavra tem múltiplos sentidos. Sim, Ansiedade é uma E delas. assim, eu sempre falo isso, tipo assim, a gente escolhe aqui uma narrativa e a gente constrói o lugar da ansiedade. Mas amanhã a gente pode ver a ansiedade de uma outra maneira. Quando você fala da ansiedade agora, me vem muito a questão do tempo, né? Aí, assim, me vem muito o lugar da necessidade de controlar o que não se controla, né? Você falou do rei do tempo, né? O tempo também é uma percepção da forma que é, né? A forma que o calendário é feito, existem vários calendários com formas diferentes de medir o tempo. Aí eu vou medir o tempo pela lua, eu vou medir o tempo pelo sol, eu vou medir o tempo assim, eu vou medir assado. Isso tudo é construção social, sim. Exato. né? Então, o tempo, ele tem um lugar que ele é mais através do sentir, sabe? E aí, quando você vai no sentir, as pessoas não sabem mais sentir. E eu acho que quando elas vão para a ansiedade, uma das coisas, né? Porque a gente pode falar um programa só sobre ansiedade, mas quando a gente vai para esse lugar da ansiedade, é um lugar da falta de sentir o tempo. Tem uma coisa no processo de criação, assim, que me vem muito. Eu sou extremamente caótica, não preciso nem dizer, né? A caosfera, ela nasce de um ser que aceita, né? E eu falo muito assim, eu crio coisas que eu sei que é para daqui a 10 anos. E aí eu falo, não é para o tempo de agora. Mas como? Aí eu vou dar um exemplo, assim, eu costumo tentar tangibilizar para as pessoas, né? Aqui eu tenho a minha mão aqui e o braço, né? Eu vejo uma criação que está aqui na minha cara, que está na minha fuça. Vamos colocar aqui essa criação que está aqui na minha frente, é uma criação para agora. Mas eu consigo ver aqui também. Eu consigo ver uma criação que é daqui a 10 anos. Sim. Como que eu crio hoje? Eu crio de uma forma atemporal. Eu crio com uma forma como se fosse um sistema neural. Eu crio aqui, eu crio ali, eu crio aqui. Por que acontece? Às vezes eu crio uma coisa que daqui a 10 anos, mas o elemento que eu trouxe aqui me ajuda a terminar isso aqui. Por quê? Porque eu já tenho a percepção que é o mesmo braço. E aí, quando você Só o olha... quanto ele estica e recolhe. E outra, se você pega essa mão aqui, se eu coloco ela aqui, ela é grande. Se eu colocar ela aqui, ela é menor. Parece que são coisas diferentes, mas é a mesma mão. Então, o ser humano, ele não tem essa capacidade ainda de perceber que, às vezes, uma mesma criação, ela tem 30 expressões diferentes de ser. E, para pessoas de fora, ela parece 30 criações completamente isoladas e únicas. Mas ela vem de um ser que respeita a sua própria essência. E quando você aprofunda, você vai perceber que tudo é a mesma coisa. Entende o que eu estou querendo dizer? E a percepção do tempo, a gente tem conversado muito sobre a percepção do tempo, eu né? vi, Que inclusive... ele é linear Ele é linear, vertical, não é horizontal, né? E eu vi um vídeo, me veio de compartilhar isso agora aqui. Eu vi um vídeo na internet outro dia, eu mostrei pro Marcelo, de um cara falando assim, todo mundo fala que o futuro, ele tá na nossa frente, né? Porque a ansiedade é o querer ter controle sobre as coisas. A ansiedade é você querer acelerar o tempo, é você não estar no agora. A ansiedade é você não estar no agora. Resumindo mesmo, eu acho que a gente não está no agora. E aí eu vi um vídeo na internet genial, de um jovem, inclusive, falando que o futuro, ele não está na nossa frente.
O futuro, ele tá atrás da gente, porque a gente não vê ele. É como se... E ele fez uma analogia, né? Ele deu um exemplo. Ele ficou em pé e ele foi andando de costas. Ele falou, o que eu tô vendo na minha frente, andando pra frente, é o... Tá tudo aqui, eu tô Tudo que vendo. você já viu. Quando você tá andando de costas, o que tá vindo atrás de você é surpresa. Ah, sim. Então, o futuro é como se fosse isso. E eu acho que o maior desafio é de você aceitar a ansiedade e aceitar o caos. Porque o caos, pra mim, é você não ter controle é você não ter controle sobre absolutamente nada. E isso, pra mim, é o caos. Eu acho que vocês veem o caos de forma diferente. Na verdade, eu vejo Não, o caos, inclusive. eu posso mudar minha resposta sobre caos a cada segundo, assim. Uma coisa que me vem à mente quando eu estou te escutando, tem uma coisa que a gente fala muito, o caos, na caosfera, é trazer a consciência de movimento. Movimento das palavras, movimento dos pensamentos, movimento das emoções. Então, assim, se você quer chorar, chora. Se você quer gritar, você grita. É fluxo. Caos é o fluxo livre. Eu tô falando de liberdade. Caos pra mim é liberdade. Caos pra mim é amor. Caos pra mim é poder, sabe? Caos pra mim é fé. Caos pra mim é muita coisa. Será que eu vou mudar minha percepção do caos até então, acabar aqui esse vai. episódio? Caos pra mim é outra coisa. E aí, o que acontece? A gente colocou o caos num lugar muito feio como sociedade. Porque as palavras, elas são construções sociais. E aí, a gente acha que aquela palavra, ela foi ali, feita pra sempre daquele jeito e nunca mais vai ser. Não! Então, a gente precisa Ansiedade, trazer... por exemplo, que é patológica e pode não ser. Pode ser super maravilhoso. Exatamente. Pode ser tanta coisa. Eu lembrei de uma vez, assim, eu fiz em Londres um curso de fala, né? De speech e tal. E aí, eu tava ali nervosa com aquilo, falando em inglês o tempo inteiro. E aí, trazendo pensamentos. E aí, eu fui entrar e falar. E eu falei assim, virei pro professor britânico. Eu falei, não... você me desculpa, mas é porque eu acho que eu tô nervosa, né? Eu tava ali um pouco ansiosa com tudo. Aí ele olhou pra mim e fez assim, que é uma coisa que eu já tinha ouvido, e ele vral na minha cara. Ele fez assim: isso aí é nervosismo, é ansiedade ou é excitação? Ou você tá com tesão por estar aqui? Exatamente. E aí eu falei: é esse lugar que eu eu tava tô tentando muito imprimir. animada de estar aqui. E aí, esse é o ponto. Às vezes você pega uma palavra e você foi construindo coisas e diz: essa palavra é isso. Na hora que você começa a brincar com a palavra e com o movimento, você desconstrói você um mundo interno. desconstrói um mundo interno. E aí, às vezes, o que você chamava de ansiedade, você vai perceber que é uma excitação pela vida. É uma excitação dos fluidos, das moléculas, das células. E que isso é pura criação. Só que numa sociedade que abafa a criação, a ansiedade pode ser um lugar de criações que não estão tendo vida. E que isso deixa um criador, porque os seres humanos, eles são criadores, pode deixar um criador doente. E aí vai pro físico. Porque a gente é tudo uma coisa só, essa coisa de misturar, isso aqui é o físico, isso aqui é o espiritual, isso aqui é o emocional, isso aqui é o mental. Gente, não, eu tô aqui com tudo que eu sou, entendeu? Então, assim, essa coisa da necessidade de colocar o rótulo e a caixa, assim, a mente, ela é maravilhosa para catalogar, para fazer parâmetros, e é isso, e é maravilhoso que seja assim, só que não pode ser só isso. Porque aí você tem dentro de você um funcionário que ele não está exercendo a potência dele. Porque ele, se ele deixasse outros lugares atuarem, e principalmente o sentir, porque a sociedade abafa, né? Sabe? Homem não pode chorar. Ah, gente, assim... eu ouvi isso desde criança. E aí, mas isso está dentro de você. Por incrível que pareça, eu nunca ouvi isso. Minha mãe me ensinou a não chorar. A minha falava engole o choro porque era pra engolir, mas... não é homem não chora, nunca falou. Mas engole o choro também é danado, né? Engole o choro, mas eu nunca obedeci. Ariana, eu nunca obedeci. Tá, não vou. Engole o choro. Vou chorar. E eu fui muito chorão. Eu lembro que eu era uma criança muito chorona, porque eu sou muito sensível, então qualquer coisa eu chorava. Então você não tem ansiedade. Cara, sabe o que é hoje que eu tenho? Quando eu Excitação, que foi o tenho que ela excitação. falou. E quando Mas quando eu muito- vejo que eu tô... E assim, eu tenho muita consciência corporal. Eu trabalho assim há mais de uma década de forma consciente, assim, com corpo, com espírito, com... Nossa, não dá nem pra colocar, explicar. Não dá. Não dá nem pra fazer uma lista. Você não tem ideia quantos terapeutas já passaram pela minha vida, quantas técnicas, quantas experiências. Porque eu sou uma experimentalista. Eu sou uma hacker. Sabe? Uhum. Então, hoje, eu tenho um lugar dentro de mim, eu falo, tô tentando controlar isso aqui. Eu inverto o eixo de mim mesma. Eu sou observadora e tô vendo o que tá acontecendo e falo, opa,
sabe? Porque é diferente quando você não tem essa consciência. O que você faz? Você projeta no outro. Então, eu fico sempre Relacionamentos seus são... atenta. Seus relacionamentos são espelhados nisso? Também não. Eu vou te falar que eu tô num momento da minha vida que eu tô muito feliz, sabe? De ser quem eu sou, porque eu só tô trabalhando e atuando com quem eu amo. Eu tô num lugar, assim, que era uma coisa que as pessoas falam assim, não, você quando vai abrir uma empresa, não, trabalhar com quem você gosta é um problema. Por que isso? Aí encaixota de novo. Só que as pessoas não têm ideia o quanto o amor te ajuda. Porque quando você tá numa empresa e a pessoa assim, não, aí começa a desconfiança, a falta de fé no outro. Olha assim, aquele cara tá de sacanagem comigo. Aí eu fico mais preocupada em me proteger do que criar. Eu fico mais preocupada em fazer cercadinhos do que trazer uma solução com um todo. Quando você tá com alguém que ama outro, até quando alguém faz alguma coisa, eu falo assim, puta, cara, eu falei assim, Roberta tá aqui hoje. Eu falei assim, pô, Roberta, você entra numa transparência do lugar, tipo assim, é isso. E a outra pessoa fala assim, não, não é isso. Não, mas poderia ser. Porque são pessoas também que, assim, para trabalhar com caos, eu falo, a pessoa tem que estar buscando o caos e se conhecer, entendeu? Então, traz uma transparência na conversa. Traz um lugar de amor, que no final das contas traz uma agilidade. Tem coisa que eu falo assim, cara... Sabe, só vai, lê meu pensamento, essas coisas. A gente lê pensamento do outro, porque você vai para uma agilidade, uma telepatia, uma vibração, porque essas moléculas, essas coisas, eu falo, a gente é energia, elas se comunicam. Total. Então, assim, eu fiz um show no Rival, logo que eu saí da Globo, eu fiz um show, eu fui diretora numa unidade de inovação da Globo chamada Viu. Fui lá para montar a Viu, fiquei ali 6 anos, saí da Globo e no mesmo ano fiz um show no Rival. Assim, caraca. Nossa, o extremo oposto. What? Sabe? Porque foi uma libertação para mim. Foi uma libertação no sentido de... Não a questão de sair da Globo. Também porque eu acho que... ali naquele momento, quando eu subi no palco, eu falei... Tem tanta coisa que quer sair aqui. Que estava reprimida. Que estava reprimida. É a mesma criança que eu te falei, que hoje eu solto. Exatamente. É. Exatamente. E aí, eu vou te falar, a gente montou o show todo, sei lá, em 3 meses, com 8 músicos, com cenário, com não sei o quê. E não precisava ficar tendo reunião o tempo inteiro, porque tava todo mundo pegando, não, já peguei. Olha, não é isso aqui que você tá falando? Eu falei, exatamente isso. Aí o maestro falava assim, não, porque a música, não sei o que. Eu falei, exatamente isso. Você entra num fluxo que propósito para aquilo, né? Exatamente. Só que para você chegar nesse lugar, você tem que se descamar. E eu acho também que a questão do tempo é também a preparação para você chegar nesse lugar. A gente conversa muito sobre isso. Porque determinadas coisas que estão acontecendo hoje não aconteceram quando a gente idealizou há 10 anos atrás. Porque você simplesmente não foi preparado para aquilo. Você não estava naquele momento, naquele tempo, naquele caos organizado ou experienciado para você realmente colocar para fora. Então, você subir no palco naquele momento é porque naquele momento você tinha que estrear. Mas eu sinto isso, sabe? Quando você aceita o caos, você ganha precisão. Sabe? Então, e é muito doido, porque eu vou te falar, hoje eu vejo desenhos meus de criança e eu olho e eu falo, eu já estava desenhando a Caosfera. Eu vejo desenhos que eu faço hoje, são iguais. Que loucura. Sim. É um sopro, E né? aí você passa a ter uma visão muito circular da vida. O tempo, ele deixa de ser essa reta. E é como se fosse assim, eu tô aqui eu falo com a Vanessa criança, com a adolescente, coisas que estão todas vivas agora. Eu nunca tinha... Eu tô em silêncio aqui. Gente, vocês não estão entendendo. Eu tô em silêncio, que eu tô ouvindo. E eu tô processando milhares de coisas, tendo vários insights. E, inclusive, o maior deles aqui, de tudo que você tá falando aqui, é justamente ressignificar as palavras, né? O tempo inteiro. Faz uma diferença bizarra. Você falou uma coisa que me libertou de uma prisão, por exemplo. Eu faço terapia, faço análise, faço... Tudo também, igual você, a gente busca tudo. Já fui de um tudo, já... E eu tive um insight que eu nunca tive em terapia aqui com você falando, nesse lugar de qual é a palavra que você vai dar pra isso? O que você vai fazer com isso? Você pode transformar isso numa coisa negativa, um sentimento, uma mão que soa, o coração que dispara, um medo que vem, você pode transformar isso numa coisa criativa, você pode levar pra outro lugar e ressignificar essa palavra e mudar completamente o sentido daquilo que era antes um monstro pra você. Eu não digo nem caos, né? Porque
O Agora caos já já tá tá sendo mudando, ressignificado. vai- Ele vai sair E aí eu ouvi uma Caótico frase, assumido. que foi até quando você convidou a gente pro podcast. Eu falei essa frase, eu não sei de quem é essa frase, eu vou até botar no Google, que é só o caos liberta e só o caos gera ordem. Eu não sei quem falou, se foi Einstein, se foi algum desses. Podemos dar uma Mas pesquisada. depois a gente vê e a gente Só vai o caos colocar na liberta, descrição. só o caos gera ordem. Lembra que a gente tem frequências de inspiração na descrição, então, porque aqui tem que ser fluxo, a gente não para. E aí depois a gente coloca E lá. tá fazendo muito sentido, só o caos liberta, só o caos gera ordem com as suas falas aqui, com o que eu tô ouvindo. Faz Porque todo tá sentido. trazendo sentido pro caos, entendeu? Mas ele tem, sabe? E não é só ele, né? Eu falo tanto que assim, eu gosto de falar a caos. Eu gosto assim, caos é uma palavra maravilhosa. Eu brinco que eu falo Ela assim. não tem gênero, né? Não. E eu brinco e falo assim: ele tem o A, que no Brasil é utilizado pro feminino, ele tem o O, que no Brasil é utilizado pro masculino, Uhum. ele tem o S, que eu falo que é a curva do C. Sabe, é o C que traz a curva, é o S que é para todos. O caos, ele é de Verdade. quem quiser, sabe? E aí tem um lugar, assim, quando você tá falando, essa coisa de brincar com as palavras, a gente, na causa, a gente quer trazer muito a criança, sabe? A gente precisa, porque as É crianças essencial isso. feridas estão aí todas em escritório, nos palcos, sabe? Fazendo É. várias coisas, e essas crianças, elas precisam lembrar que elas podem brincar. Né? E isso faz uma diferença na criação do que você for fazer. E a coisa de brincar com a palavra, então você traz a criança e vamos brincar com a palavra. E aí você pode brincar com a palavra, mas para você fazer isso, tem que lembrar que você é criador, você tem que acreditar que você é criador. E aí tem uma coisa, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu falo sempre, pega a etimologia da palavra, tira o julgamento social, olha para o lugar mais bruto da palavra. Cria a dor. E aí isso, por exemplo, cria a dor. A gente nem sabe a etimologia, mas só pelo som e pela separação, você começa a perceber que, inclusive, a dor, ela é criada no lugar de percepção de sentir. Porque a gente sente, a gente poderia ter dado um outro nome. Mas ainda assim, eu não posso dizer que o que eu sinto como dor é a mesma coisa que você sente como dor. Porque a gente não tem como comparar. Então, assim, por exemplo, me veio uma palavra na cabeça que eu falo muito com meus amigos, família, com o time e tudo, que é assim, por exemplo, a palavra culpa, né? Que todo mundo, culpa, é culpa. Culpa. Se você pega a palavra culpa, o que é? Culpa é você não estar respeitando o código de alguma coisa e você foi lá no tribunal e você foi culpado porque você foi ausente a este código, certo? Certo. Ok. Aqui na mesa a gente tem 3 tribunais, o dele, o seu e o meu. A gente tem 3 tribunais com leis diferentes, códigos diferentes. Eu não tenho a menor ideia dos códigos, Marcelo. Não tenho a menor ideia dos seus códigos. E o meu eu ainda estou descobrindo. E é pra sempre. Partindo essa dessa descoberta. premissa, no seu tribunal, eu estou sempre culpada. No seu tribunal, eu estou sempre culpada. E aí, quando eu começo a perceber que eu estou sempre culpada no tribunal do outro, eu olho e falo, preciso desse peso, não. De fato, E aí, quanto mais consciência o outro tem, mais ele pode começar a compartilhar os códigos dele. E aí você começa a descobrir nesse processo. Mas sim, eu vou falhar com muita gente. Eu falho com muita gente. E isso tá ok. Agora, a pergunta que eu sempre faço é, em relação aos seus códigos, você tá ausente? Eu acho que esse... Eu sempre Você tá falo sendo isso na fiel aos Caos. seus próprios códigos, né? Eu acho que... E o código pode mudar, de novo. Na Caos tudo tem movimento, nada é fixo, Total. entendeu? A gente não é fixo. É essa caixinha que a gente se coloca, né, também. Eu sou assim. Gabriela, né? Eu sou assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. Gabriela. Não é. Eu, nesse lugar, eu quero ser Gabriela e ser caótico. E hoje eu já Mas entendi o Marcelo, que o caos é saudável pra mim. o Marcelo, Ele falou 3 vezes. O Marcelo. pra ele ficar em silêncio O pra eu Bruno, falar. o Marcelo. Não, eu não cresci assim, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, não. Não, eu tô falando que eu sou Gabriela no caos. Mas você é Só Gabriela nesse- na vida. Você Não, eu tem, mudei mas você muito. mudou, mas você tem essa coisa de tipo, eu sou assim, esse é o meu jeito. Não, você sabe que não. Você tem isso um Eu pouco. já... Melhorou muito. Tá bom. Tá, mas não é sobre terapia de casal. Vou brincar aqui com a... Mas aí, olha só. É a sua percepção. E a percepção dele. Dele, sim. Diria que tem uma terceira percepção. Tem, que é do que controle, não porque é- ele é controlador. O caos dele é o controle. É, o meu caso é o controle. Mas isso eu Viu, assumi. galera? É importante assumir, né?
Mas é que tá, mas a partir do momento que você, assim, porque é muito engraçado isso, a gente faz coisas que às vezes pro outro ele pode soar com um tom mais grave, mais agudo. Ainda mais casal. E ainda mais casal, Ferrou. gente, porque a gente se mistura, né? Existe uma alquimia que vai ter uma hora que você não sabe mais o que é Quem Bruno, é você, o que é Marcelo, onde começa onde, Teve termina um o momento outro. na nossa relação que eu falei, peraí, quando eu comecei a fazer terapia, eu comecei a tentar, peraí, mas deixa eu entender isso aqui. Esse aqui sou eu ou é o Bruno que é casado com o Marcelo? Peraí, é a vontade do Marcelo ou é a minha vontade? Porque é isso, né? Você não entende mais é o quem é caos da você. relação. Porque vira... É uma simbiose, meio que uma simbiose, inclusive. Você sabe É uma que cocriação. você tá falando e tá me lembrando assim, a gente tava, antes de começar, eu perguntei vocês, né? Vocês estão 11 anos juntos, né? E aí me vem uma coisa que eu falo muito com as pessoas também, porque na Caos a gente fala da coexistência do indivíduo e do coletivo. Né? Você tem que ter um olhar de indivíduo e você tem que ter um olhar coletivo, que aquilo vai te trazer equilíbrio. Se você tá só no coletivo, você não percebe a força que você tem como indivíduo. Se você tá só no indivíduo, você não percebe a força que você tem no coletivo. Então, eu brinco que assim, 1 mais 1 é igual a 1. Só que esse terceiro 1 não é igual ao primeiro. Não é igual ao segundo. E aí, o ponto é, como é que a gente constrói esse terceiro 1, onde a gente às vezes vai ter que abrir mão de coisas e mantém aquele outro 1. Aí eu posso brincar e ir além, assim, você pega uma criança e você fala, 1 mais 1 é quanto? A criança vai falar 11. Ela não vai falar 2. Então, eu brinco, eu adoro a geometria espacial, adoro Porque números. não é a soma, é a junção. E aí, você tem, na verdade, assim, você tem o Marcelo, você tem o Bruno e você tem uma terceira entidade. Total. Que é a relação. Que é a relação. E Que é o essa Bruno e terceira Marcelo. entidade, ela pode ser bem diferente do que é Bruno, do que é Marcelo separado. Sim. E aí, eu falo que é a grande... eu acho que é o grande desafio do ser humano, né? Como é que você entra nessa alquimia e você sai pra lembrar quem é só você? Como é que você entra e sai? Mas aí você precisa É um ter movimento. O que as exercício. pessoas acontecem? Elas vão e se aprisionam e falam, eu sou só isso. De novo, a falta de movimento. Então, eu tenho que ir, eu tenho que viajar sozinha. Agora eu tenho que estar junto, eu quero agora ficar sozinho aqui. Aí, sabe, o movimento faz com que você mude as percepções, porque Total. quando você fica muito tempo num lugar só, não, eu só quero ficar sozinha, você não vai mais ver o valor da alquimia, porque tem. Ainda mais pro criativo, né? Imagina, O e é processo intrínseco, criativo. gente. Você, assim, você entra num lugar que, assim, uma terceira camada, mas não é que a camada tá acima, é essa aqui, né? É esse cubo mágico, entendeu? É cada coisinha dessa é uma camada. Se eu virar pra cá, Que virar perde pra cá... completo. Eu acho sem graça total quando as cores se encontram. Eu acho chato, eu acho que é por isso que eu nunca quando as quis cores se fazer. encontram. Eu tenho agonia das cores não Não, se aí já é encontrarem. toque, né? Então, mas é o meu caos. Chegamos a um ponto chegamos bom, a um galera. ponto de descobrir que eu tenho caos. Mas às vezes por isso que vocês estão juntos. É, Sabe? pode Porque no ser. final das contas A ele gente toca a em gente- lugares é, seus que a às gente vezes se você precisa seduz. de ajuda pra tocar e vice-versa. A gente se seduz no próprio caos. É. E é o que eu tava falando. Eu acho que relacionamento é você se reconhecer no caos do outro, se apaixonar pelo caos do outro, odiar o caos do outro e lidar com o caos do outro. Porque é o caos do outro que faz o seu caos melhor. Eu adoro falar que o caos é como o mar, que você tem que pedir licença e respeito pra Total, entrar. total, Mas você nunca vai controlar o mar. E total. é isso, você tem que pedir respeito e licença pra entrar no campo do outro. E cada vez que você entra, você Universo, descobre né? um Universo. negócio diferente. Aí você fala, tinha essa montanha aqui antes? Não tinha visto, não. Gente, mas esse céu hoje tá estrelado, porque o céu nunca é o mesmo. É, porque a gente muda o tempo inteiro, né? Exato, a O gente é Bruno que ele mutante. conheceu, que ele se apaixonou, não é o mesmo Bruno de hoje, 10 anos, 11 anos depois. Eu Isso sou outro Bruno. Isso é que acontece muitas vezes em casais. Você precisa aprender a se movimentar com as mudanças. Total. Porque se daqui a 10 anos você tá esperando a pessoa que você encontrou, Amor, lascou. um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, entendeu? Foi lindo, Foi porque- maravilhoso. Mas porque- assim. Inclusive, a maioria das pessoas chegavam pra gente nos 2, 3, 4 anos. Falavam, gente, como que vocês estão juntos há tanto tempo? Porque pro gay, tá 11 anos É um junto... recorde. É um recorde. Não, 2 anos já é É um um recorde. recorde. É um recorde. E Você aí, vê muita diferença do gay homem
da mulher que tá com uma mulher? Você vê diferença nesse Mulher, Eu acho que a mulher com mulher, não. Eu porque, acho- não, porque eu acho- a pode falar. lésbica, sapatão, a gente sempre brinca, a gente já falou isso, inclusive, no nosso podcast, que o segundo encontro dela já é na Leroy. Já é pra viver montar a pra casa. sempre. E eu acho que eu vesti... É. Quando eu decidi realmente ter um relacionamento, Você foi eu escolhi sapatão. essa skin de sapatão. Falei, deixa eu ser sapatão um dia pra ver se funciona isso. Isso foi consciente? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque aí eu me encantei, e aí esse encanto que o gay normalmente tem, pelo menos naquele formato que eu tava vivendo, né, de descobertas, já não era mais descoberta, que eu já tinha vivido tudo que eu precisava viver pela repressão também da sociedade, dos meus pais, enfim. Quando você toma autonomia disso, você vai pra vida e você conhece o mundo, experimenta tudo, eu experimentei tudo. Quantos anos você tinha quando você fez esse 18 movimento? anos. Com 18 eu falei, vou conhecer o mundo. Aí eu quis conhecer o mundo, as cores, as boates, a bebida, se embriagar, se drogar, enfim, ver o colorido da vida. E aí eu larguei mão um pouco das Mas não cores. necessariamente o colorido da vida seja isso. Pra você Não, é. pra mim, eu tô falando Tá. de mim, galera, eu tô falando de mim. Sim. E aí eu deixei a curva que normalmente a gente faz de estudar, de querer ter uma vida profissional muito bem organizada, virginiana. Aí eu falei, quer saber, a minha vida não vai ser assim. Uma hora, que foi o que a gente tava falando, uma hora, hoje eu entendo que o meu caos é uma coisa ser diferente da outra o tempo inteiro. Uma fase da minha vida ser... E vai se moldando, né? E quando você vê, você é aquilo tudo que você já foi. E muda o tempo inteiro, igual a logo, ó. É. A gente muda o tempo inteiro. A gente não tá constante. Não. E até nisso, porque aí eu fico me olhando, se eu realmente tivesse estudado naquela época, tivesse feito uma pós, tivesse feito fosse PhD, e aí o trabalho muito certinho e a vida muito bem pautada, eu não tivesse sido feliz. Então, o caos que eu estava vivendo, que eu não aceitava, porque a normalidade mostrava que o que eu estava fazendo era errado, se eu tivesse aceitado como eu aceito hoje, eu teria sido 1000 vezes mais feliz dos 18 aos 34, por exemplo. Mas muita gente se enclausura, né? Nessa questão do Muita. que precisa fazer. Agora é hora disso, agora é hora de casar, agora é hora de ter É. filho. Às vezes tem filho sem querer ter filho. E aí tem uma vida dupla, que normalmente acontece. Casa sem querer casar, porque aí assim... porque tem uma questão... Vira hétero sem querer Vira virar. hétero sem querer virar. Porque tem uma questão do ser humano de pertencimento, que eu sempre falo assim, a causa, a gente fala que a gente precisa inverter o eixo. O eixo está sempre fora. A pessoa está querendo sempre pertencer a algo externo. E a gente precisa inverter o eixo para pertencer no caos que a gente é. E só a gente vai poder dizer o que a gente vai criar a partir disso. Eu nunca imaginei que eu ia criar uma empresa chamada Caosfera. Na verdade, tudo que eu trabalhei, desde quando eu trabalhei com SVA, que com serviço de valor agregado para celular, com redes sociais, eu fui uma das primeiras pessoas que montou esse mercado que está... A gente vai falar desse caos digital já já. Nunca soube explicar o que eu estava trabalhando para as pessoas. E aí eu falava assim, gente, mas na verdade talvez seja isso. Essa sou eu. Essa sou eu. Já estive e estou na mesma página. Né? De justificar o que eu faço. Mas O que não que dá você uma- faz? mas É não dá um- chato. Pelo amor de Deus. E não, e chato. justificar o que você faz, justificar o que você é. Todas as vezes que a gente mostra a Caosfera, é muito interessante, porque a pessoa sempre tenta encaixotar. Mas é isso? Não, então pode ser isso. Gente, a gente pode ser. Tudo. Tanta coisa. Não, e a gente passou décadas, né? Décadas, eu falo de décadas mesmo, assim, tentando ser uma pessoa comum, porque a sociedade te botava, seja uma pessoa comum, que é muito mais fácil você ser uma pessoa comum. O seu cabelo tem que ser assim, você tem que casar com uma mulher, ter filhos, sua Mas é vida a não... sociedade do medo, né, Marcelo? O medo era o comum disso. E aí agora que a gente sai desse comum e pode ser o que a gente quiser, a gente não vai ser. Impossível, amor, você não vai me segurar mais. Não vai. Se eu já me larguei com 18, já caí. E eu acho que todas as cicatrizes, todos os machucados que eu tive de cair, me machucar, ralar, costurar, isso faz parte da minha história, do que realmente é importante pra mim. E talvez estar falando aqui, inclusive, dando esse testemunho, que a gente, depois de um tempo, com tudo que a gente viveu, até pro outro, a gente ser não um exemplo, mas ser a gente expor aquilo que a gente sentiu ou viveu, pro outro vai fazer bem, a gente tem que ser feito. Porque você chegou aqui para falar sobre. Mas eu acho que o grande pulo do gato aí, eu acho que é a gente poder ser quem a gente quer ser.
E eu acho que esse é o maior desafio da vida, assim. Você ser quem você quer ser. Sem o julgamento externo, sem o próprio julgamento, sem se colocar em caixinha. O próprio Entender também. que você é uma metamorfose ambulante, sim. Eu preciso ser. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei o que eu sou. Porque eu não sei o que eu sou. Você sabe o que você é? Eu falo que eu sou um mistério. Pois Hoje é é. o lugar onde eu cheguei com paz, entendeu? Então, cada hora eu falo assim, que olho que eu vou criar hoje? Pois é. Que cor que eu vou usar hoje? Hoje vou assim. Então a mas- paz tá no caos. Tá. Gente, agora eu tô entendendo o caos. Agora eu tô entendendo o caos. E o lugar onde as pessoas o que abafaram. E aí, quando eu falo que assim, quando você entra num espaço de paz com caos, quando acontece o caos externo, você tem presença de espírito, porque você respeita movimento. Porque caos é sobre liberdade, porque a liberdade é para todos. Então, se alguma coisa estiver saindo fora do seu controle, Sai o tempo inteiro. e aí? A graça é essa. Sabe o que eu falo? A gente precisa aprender a fazer curva. Então, se eu queria ir para lá e aí a vida fez assim, eu falo, ok, o que tem lá? Ou Então, você derrapa, aí eu cai, vou pra cá. capota, E ou aí você- eu mudo a direção. Mas é porque eu já aprendi a ter movimento. Então, o problema pra mim nunca é problema. O problema é sempre uma mudança de rota. Porque eu sou uma Recalcular viajante. a rota Eu sou e- navegante. Então, beleza. Então, se não dá assim, vamos... E se a gente fizer assim, assim, assado? Sabe? Uma das coisas que a gente fala muito é do jeitinho brasileiro, né? Não tem nada de errado com o jeitinho brasileiro. É porque a gente pegou essa expressão E também. colocou também num lugar igual a Negativamente. palavra ansiedade e botou num lugar ruim. E aí, só que assim, nós somos brasileiros, temos isso no nosso inconsciente. Da onde a gente Jogo de parte para cintura. criar, entendeu? Só que o jeitinho brasileiro, eu lembro uma vez quando eu trabalhei na Endemol e eu tava na Alemanha. E aí, a gente tava eu, um americano e um britânico. Parece até que eu vou contar uma piada, mas não, tava eu, americano e um britânico. E aí, passou Parece ali e falou assim, cara, tem um show acontecendo, não sei o quê, babá. E o britânico, pô, é uma banda que eu adoro. Aí ele falou, não tem mais ingresso. O britânico voltou super chateado, não tem mais ingresso. Aí o americano, tá na hora de ir embora e tal, acho que tá na hora de ir embora. Aí tinha um cara, ele falou assim, não, eu tenho um ingresso. O cara falou, tinha um cara, ele falou, não vou mais, eu queria vender. Aí eu olhei, eu falei, segura esse ingresso. Eu fui lá na bilheteria. Falei, oi, tudo bem? Né? Tô aqui em Berlim pela primeira vez. Meu amigo é louco por essa banda. E eu tenho certeza que você tem convites VIPs que não foram de pessoas que não vieram, porque a gente reserva. Então, os convites, eu tenho certeza que tem convite sobrando. Ou seja, em termos de lotação e de parte técnica e de segurança, você tem espaço. Nossa, ela deu. Ela disse. Olha, querida, antes que você fale qualquer coisa, deixa eu te explicar uma coisinha. Você pode me vender 2 ingressos? Eu sei que o show já praticamente começou, então essas pessoas não vão chegar. Ela olhou pra mim e sorriu e falou, vou te vender, você tá certa. É, o Eu jeitinho fui, brasileiro. Mas eu fui que é na lógica, eu fui na informação, eu fui nos dados, na eu não educação. eu fui na educação, eu não fiz nada ilegal. E ela, inclusive, pode ter dado uma ideia, falou, cê tá vendo? Quem não vier, eu posso vender esse ingresso. Sabe? Quem sabe isso ela não tinha percebido até agora, porque Virou acontece. um negócio mais. Porque muitas vezes você vê uma diferença, às vezes, quando você está conversando com. Eu tenho muitos amigos europeus assim. Eu falo, bicho, tem outra. Cada um foi treinado num lugar, né, para sobreviver, desenvolver um determinado movimento. Então, o que o nosso movimento brasileiro pode ajudar o mundo? Porque o mundo todo está rígido demais. Total. E a gente precisa trazer curvas. Flexibilidade. E aí, é assim que quando... Peraí, eu perdi aqui? Peraí, mas então tá indo pra onde? Não, ia lançar no dia tal, mas tudo bem. Qual que ganha lançar onde a gente vai lançar? Sabe? Porque it is what it is. Sabe? Sim. Não é brigar com a realidade e nem inventar uma outra camada. É simplesmente olhar e falar, ok, eu não controlo, eu lembro quando eu fiz o último projeto na Globo, o Novelei. O Novelei eu já tinha pensado e sentido dentro de mim logo que eu entrei. Mas não era o tempo do Novelei. É isso, é o que eu tava te falando. Não era o tempo do Novelei. O Velei foi aquele que os personagens se confundiram todos. Já viu essa Muito série? bom. Aquilo foi você. Saiu É daqui, o ó. caos, Ó, da onde gente. sai. É caótico, não é? O caótico. Novelei não é Gente, caótico. aquilo foi uma das coisas mais geniais nos últimos tempos. Então, prazer Mesmo. caos. Parabéns. Parabéns. Aquilo foi caótico. E aí, a gente, quando foi lançar, a gente lançou num momento que estava celebrando as novelas. Eu calculei? Não, mas existe uma sabedoria
Maior. muito Existe, maior, inclusive uma existe o sabedoria campo da de criação. alma e de criação e de cocriação e de inteligência coletiva que eu sei que estamos e que respeito, que eu falo. Eu falei, legal. E como é que pra você, É o como caminho que do faz? artista, né? Você E já leu como esse que- livro, O Caminho do Artista? Eu sei qual é esse livro. Tem que gente. escrever E 3 como que páginas por dia à mão. E ele fala muito sobre a divindade que é o criativo. As pessoas Mas é criativas, você se conecta a uma força, que é um campo criativo, que essa ideia, se você não pegar, alguém vai pegar. E como que se conecta a esse campo criativo? Meditação. Mas você sabe que essa Não, meditação questão, eu sei, eu medito. É Eu meditação. perguntei pra ela. Ah, tá. essa coisa assim, as ideias estão aqui. As ideias estão aqui. Eu sempre falo que, assim, eu também já cheguei num lugar que eu já não me estresso. Às vezes, porque vem muito. Em termos de canalização, de criação, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Por exemplo, eu já tenho 9 livros escritos para lançar da Caraca. Caos. E tem 80 listados. E aí eu falei, pera. E aí vem coisa, eu já tinha uma época que quando eu sentia e vem texto prontinho, assim. Por que acontece? Quando você começa a trabalhar com o desconhecido, com a escuridão que está dentro de você, porque as pessoas também têm pavor da escuridão. E A escuridão, a gente está gestando o tempo inteiro. Calma. Como assim a escuridão dentro da gente? é Vamos lá. reconhecer as sombras. Vamos lá. Não, acho que não é Não, esse lugar. Não é esse lugar. Até porque eu acho que a gente tem que tirar a sombra também de um lugar que é sempre negativo. Exato. Melhor foi o A terapia também ajuda muito nesse lugar. É. De Não, reconhecer. mas não é nesse lugar que ela tá Não, falando. não. Não é? Não, eu tô falando de uma criação que ela é muito mais você, porque vamos colocar assim, a escuridão é tudo em você que você não sabe. E a luz é tudo que você já sabe que tá ali, né? Então, muitas vezes uma pessoa, ela usa muito o sistema lógico para criar com os dados que já tem. Sim. Tem várias formas de criar, né? Quando eu tô falando, e aí quando eu tô falando da criação que vem da escuridão, ela é maravilhosa. Porque primeiro você tem que aceitar que você não se controla e que você está conectado e sentindo muitas coisas ao mesmo tempo. Essa criação que vem deste lugar, primeiro que você não manda nela, não. Sabe? Eu posso estar aqui e de repente falar, é a hora. Eu estava gestando uma ideia há 40 anos e eu não sabia. Eu estava gestando uma ideia há 10 minutos e não sabia. Eu estava gestando um novo show há 5 horas e não sabia. Porque a partir do momento que eu vou abrindo os meus sentidos, eu sou uma antena parabólica em todos. Isso é bizarro. E aí, eu tô captando um monte de coisa aqui, com vários campos invisíveis. Eu tô captando não só com a palavra e com o olhar. Eu tô captando com tudo. Eu tô captando com o cheiro, eu tô captando com o arrepio na minha pele, eu tô captando com o ar. Eu tô captando com a energia que tá toda Tinha um nesse canal, lugar, com né? todos esses símbolos que a gente juntou aqui e criou. E aí é muito maravilhoso, porque quando a criação ela vem desse lugar, ela vem inteira. Ela vem assim. E aí, hoje tá tudo bem, amanhã eu chego e falo assim, então, pare um livro. Mas como assim pare um livro? Veio inteiro. Ele veio- Eu escrevi um filme em 6 meses de curso de roteiro. Antes de terminar o curso, o filme tava pronto, Ele tá veio pronto. inteiro, porque você saiu do controle esse do lugar. que você conhece e você foi, porque a vida, né, essa coisa assim, todo mundo fala assim, porque quando você nasceu, aí é o dia quando você saiu. Não, peraí, o dia que você saiu é o dia que você saiu. Você nasceu na escuridão. O nosso verdadeiro aniversário é outra data, onde a gente, sabe, pisou nessa terra como alma, como ser ou o que for, é um outro lugar. Só que a gente fala que a escuridão é ruim, que a escuridão na pele é ruim, que a escuridão no céu é ruim, porque dormir no escuro é ruim, sabe? E aí, por quê? Por causa do medo, do controle, do que não pode ver. Eu falo que trabalhar com a escuridão é como você andar num dia, assim, bem escuro e você vai, deixa só a lua ali, tá tudo escuro. De repente você vai começar a acostumar o teu olhar. Exato. E aí você vai começar a ver nuances. E você vai começar a ver formas, sabe? Mas existe um treinamento para você sair do controle. Eu falo que para você trabalhar com caos, você primeiro precisa destruir os seus lugares de segurança Total. para ficar à deriva de você mesmo, para ver o que surge daquele lugar, entende? Porque a evolução da gente é viver a escuridão.
No processo evolutivo, principalmente se a gente está falando de espiritualidade, a gente provavelmente foi uma pessoa muito ruim até chegar numa consciência do que é bom. Porque você vai... Óbvio, existem evoluções que a pessoa nunca melhora. Eu sei que nem todo mundo é bom o tempo inteiro e nem ruim o tempo inteiro. Então eu provavelmente em outra vida, sabendo que hoje eu não mato, eu não escravizo, eu não sei o quê, mas provavelmente em outro lugar eu já matei, já escravizei e tô indo. Contextualiza para as pessoas entenderem que você tá falando de vidas passadas. E de vidas passadas, mas o caos é Não, falar... de várias vidas, porque... de várias vidas, porque Pra quem acredita nas em outras terapias que a vidas. gente faz, que eu já fiz com ele, a gente já veio junto 20 vidas. 20 vidas. Cansativo. E aí, todas as vezes sai que eu não quero mais reencarnar aqui. Eu realmente já tô... adoro a Terra. Eu já tô cansado. Tipo assim. Só que eu só reencarno porque eu Foi, não o cara desgrudo falou, o dele. espírito Eu não falou. desgrudo dele. Aí E eu quando ele sempre quero pula, vir. quando pula pra reencarnar, eu falo assim, vou sentir falta dele, vou reencarnar também. Vou eu de vou. novo, vou de novo. Então, acho que a reencarnação também pode ser um caos que às vezes, pra mim, não sei se já deu, ou sei lá, não sei. Você sabe que eu já trabalhei com várias linhas assim de religião, sabe? Eu ia a centro espírita com a minha avó, frequentei muito A gente tá no Umbanda, mesmo balaio. iniciada em Ifá, iniciada em xamanismo, católica no sentido de ser batizada, crismada, não sei o quê. Eu acho que assim, Isso. budista em vários aspectos, isso aqui, sabe quando você vai... E aí, hoje é engraçado, assim, eu volto e meia, eu tô conversando com um amigo meu, eu falo assim, no passado eu até poderia dizer que é uma vida passada, mas hoje pra mim tudo é código. E eu cheguei num lugar que isso me dá uma paz, porque eu não quero definir mais o mistério, sabe? E aí, é um lugar muito interessante, porque... Eis o mistério da fé. Ah, é verdade! Porque, assim, quando você... a fé é uma palavra linda, eu adoro, já falei até em outros programas disso. Quando você vai num lugar dessa escuridão, dessa meditação, desse transe, desse desconhecido que você é, bicho, eu já tive processos que são dignos de filme de ficção científica. Eu já não sei, eu sinto muitas vidas dentro de mim, muitas formas, muitas cores. E as vidas paralelas que a gente vive também, né? Muitas. E aí eu parei de definir, e aí eu simplesmente entendo que se esse código ressoa comigo, eu vivo. Porque é fluxo. Então, eu vivo qual é o aprendizado e passa. Eu vivo qual é o aprendizado e passa. São muitas vozes, são muitos processos de corpo e alma em tudo que eu faço, entendeu? E aí é muito interessante porque você... vai entrando num lugar... Outro dia uma amiga falou muito da palavra empatia, né? Eu falo assim, cara, empatia é uma palavra muito interessante, porque assim, as pessoas, se colocar no lugar do outro. Assim, eu nunca vou ser Marcelo. Eu nunca vou ser Bruno. Eu não acredito nisso. Só que eu falo que existe um buraco de minhoca dentro da gente, quando você fala empatia, é sentir por dentro. E é nesse lugar que não se define, sabe? Eu acho que não é colocar os sapatos do outro. Porque não tem como, porque você tem um histórico e uma vida e uma experiência que é só que o seu eu não código. vivenciei para encarnar e integrar isso na minha pele. Eu não sei o que é isso. Mas, Exato. se eu atravesso meu buraco de minhoca, eu simplesmente respeito tudo que vem daí. Porque a gente encontra... Que é um outro universo. A gente encontra o sentir por dentro, que é onde eu acho que a gente é um. Que eu não sei ainda. Que é o Deus que eu acredito. Sabe? E aí, quando eu falo assim, as pessoas acham que as pessoas acham que o Uno é fixo. Gente, o que tem no Uno de movimento, sabe? Então, assim, quando eu tô escutando o Raul Seixas passa por mim, eu sou Raul. Quando eu tô lendo Clarice Lispector, ela passa por mim, eu sou Clarice. Sabe? Então, você vai entrando num outro lugar de consciência, nessa metamorfose ambulante que a gente falou, que traz muita riqueza, assim. E aí as múltiplas vozes, eu acho que o grande problema é quando a gente tenta fixar e aprisionar aquelas múltiplas vozes. Mas se a gente só escuta qual é o aprendizado que aquela voz quer dizer, e ela passa, você vai ver que o aprendizado, quando ele é integrado, não faz mais sentido a voz estar ali dentro. Só que a gente tem que estar apto a aprender. Exato. Sabe? Então, a minha cabeça hoje em relação à espiritualidade tá num lugar, bicho, que assim... eu vou em vários templos, eu entro, e assim, cada um tem um aspecto e me traz uma forma de ver diferente, e um símbolo e um lugar diferente. Mas é muito... É até tecnológico, a minha espiritualidade é tecnológica, sabe? Porque eu aprendo com as criações que a gente tem feito, dinâmicas novas de relacionar eu comigo mesma. Como é que esse corpo e essa alma, eles estão conectados como se fosse Bluetooth?
sabe? Não necessariamente eles estão completamente juntos, para que a minha alma possa ser infinita e o meu corpo possa ser finito, porque o limite, ele é importante para a minha ação. A forma também ela é importante. Aí eu volto na coexistência das polaridades, sabe? Então, eu falo assim, a minha espiritualidade de hoje, ela é tecnológica, ela é uma mistura de tanta coisa. E a gente tem que entender que nós somos corpos mortais vivendo experiências espirituais. É só isso. E aí, assim, olha, não importa o que a pessoa acredita, mas a gente negar que a gente é mistério... Total. Isso, pra mim, eu falo, bicho... Não tem como. Então, assim, quem é que você pode dizer que vai falar assim, não, é isso que aconteceu, é isso, temos certeza. A cronologia é essa, você, enfim, não existe. Não existe. Sabe? Então, eu falo que, assim, caos é um processo de se libertar, é de se permitir sentir. A gente precisa aprender a sentir, e sentir, trazer novos sentidos de, né, significados, sentidos de direção, porque aí quando você vai criar, quando você está numa empresa, quando você está num relacionamento, você está na família, não dá para ir para o lado. Você vai olhar 5 outras coisas. Você fala, e se a gente fizesse isso, ou aquilo outro? E não é aquela pessoa assim, acabou, ferrou, esquece. Aí entra no mau humor, que acabou, que não foi... E aí não manifesta. Por mais que eu seja uma pessoa muito criativa, quando eu entro nesse lugar, eu sou essa pessoa. E acabou, fudeu tudo. Você fica assim? Eu sempre falo, né? Eu sempre falo recalcular a rota. Peraí, vamos recalcular a rota. Mas é difícil recalcular a rota. Às vezes bate na parede e não, e aí talvez você vai recalcular a rota e a outra rota também não tá funcionando. Aí você recalcula a outra rota. E aí tem uma hora que você fala assim, meu Deus, nenhuma rota tá sendo... Mas é óbvio que que você para Mas o eu carro. acho que é sobre isso, é sobre a gente... Se a gente começar a acessar códigos, eu vou usar isso agora. Gente, isso aqui é uma sessão de terapia. Ela tá falando, teve uma hora que eu tava aqui, ó, de braços cruzados, esqueci que eu tava no podcast só ouvindo ela falar. Mas isso é pra ser uma experiência, é um laboratório mesmo. Sim, porque eu achei que eu ia falar muito, eu tô ouvindo muito aqui. A primeira vez que vocês veem Bruno não falando mais eu falo muito, mas eu acho que essa história do código é maravilhosa e outra libertação também, da gente entender você que saiu existem... daqui, foi um ayahuasca renovado, pra você, né? Tô leve. Uma cerimônia de ayahuasca pra você foi isso. Será que tinha alguma coisa aqui, né? Será? Não, cacauzinho essa história do código realmente é incrível, libertador. Quando você entende que você é múltiplo, que existem milhares de Bruno dentro de mim, a gente entra naquele filme, tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo, sim, não é isso? Sim. Como é o nome do filme? Tudo ao mesmo tempo que ganhou agora. o Oscar. Você já viu esse filme? Gente, eu vi, mas eu não entendi. Eu entendi agora. Eu não entendi, nem... Nessa conversa eu entendi esse filme. Hoje com gente, essa percepção, assistam talvez. esse filme. Depois que vocês assistirem esse episódio aqui, assistam esse filme, porque é exatamente o que você tá falando. Né? Óbvio, é uma analogia do que você tá falando, mas começa a fazer sentido você entender que por isso que às vezes a gente acorda de um jeito, outro dia a gente tá do outro jeito. Não é humor isso, são vários de mim. É que nem o mar tem dia que ele tá de ressaca, tem dia que ele tá com onda baixa, onda alta, ele tá verde, ele tá azul, ele tá mais escuro. A vida é assim, né? Não só a gente, mas a vida é assim. A vida é assim, sabe? E você começar a perceber que você é mutante. A gente é um ser mutante. Total. Sabe? Isso faz a gente ter força pra gente criar. Sabe? Porque o que eu falo assim, o ser humano, quando ele entra nesse lugar da depressão, do burnout, né? São lugares, a gente se aprisionou, né? Como assim a gente aprisionou nos lugares que assim, não posso sentir isso, ou não posso, né, dar fluxo para isso. Eu já falei aqui sobre pânico numa outra sessão. Olha, para hackear o meu corpo, eu passo por pânico, por depressão, e eu sei que eu tô passando. E eu olho e eu falo, exato. Vamos encarar. Mas é porque eu sou uma hacker, tem gente que sobe montanha, eu subo a mim mesma. Então, tem toda uma técnica, eu até falei em outros episódios, assim, a Kundalini é um processo que despertou no meu corpo, não sei se você já ouviu falar, é mais de 10 anos e de forma orgânica. Tantra é maravilhoso. Eu falo, todo mundo deveria fazer tantra na vida, porque a nossa parte sexual está tão reprimida e guarda tantos ligado diretamente à criatividade. Traumas, e tá ligado diretamente à criatividade, sabe? Mas também porque foi colocado numa caixinha. Do proibido. Proibido. A gente cresce falando assim, menino, tira a mão daí, você não pode botar a mão aí. Outra pessoa me tocar. Como não pode outra pessoa tocar? me guiar. Como assim através sentir do prazer? tantra? Porque é pecado, né? Mas você vai pro inferno, né? As pessoas não têm ideia o tanto de poder pessoal que existe dentro do prazer.
Aí que tá. E aí eu vou te falar, quando você vai acessando, você fala, minha Nossa Senhora, eu vou colocar isso pra fora, esse poder que eu sou. Não, vai todo mundo correr, Sai correndo. vai todo mundo sair correndo, não tem, sabe, vai explodir uma vez eu falei eu sempre usava coisas catastróficas, assim, nos meus momentos, eu falei assim, cara, é que nem uma tsunami, eu vou liberar uma tsunami e vai todo mundo sair correndo. Aí minha amiga falou assim, você já viu que tem gente que surfa onda gigante? Você vai ficar liberando, vai ficar segurando a onda por causa de quê? Porque você olha no lugar e fala assim, não cabe tanto, porque você começa a sentir um poder dentro de você que você bizarro. fala... É bizarro. Vai te engolir. E Tipo você assim, precisa deixar te engolir. Esse que é o grande rolê. Esse lugar que vem, que vai dar Sem medo. Mesmo que o medo venha, Vai se com medo você tem mesmo assim, né? consciência, você fala, ok, eu tô com medo porque o meu antigo eu, ele vai deixar de existir, é um processo de morte. Ele quer me segurar pra eu não Ok, ver. porque é isso, quando você muda de realidade, você tá o tempo inteiro vivendo colapsos. Aí, de novo, causa é colapso. Então, quando você tem consciência, você sabe, ok, tudo bem, vambora. E aí, cara, quando você atravessa, você fura a onda, e você fala, é assim, você goza, você sente prazer. Esse programa não chama prazer causa à toa. Não é só uma questão de introduzir o assunto, introduzir Ou nós apresentar mesmos. o Tem um caos. lugar de sentir. Cara, você sente prazer. Você dá pra sentir prazer no dedinho mindinho. Você dá pra Sim. sentir na palma do. Sabe? Na palma, no pé, no joelho. Sabe? Em tantos lugares. Só que aí você foi reprimindo. Não pode sentir isso, não pode sentir isso, não pode sentir isso no peito, não pode sentir isso aqui, não pode. Sabe? Exatamente. Cara, e assim. Olha, galera, estamos aqui com o tempo aqui, ó, piscando na nossa. O tempo Nossa, pisca. gente, Não, mas era... Pra mim foi 10 minutos. mas se deixar a gente vai ter o caos, Ai, que triste. o outro caos, porque Que se deixar a triste. gente vai realmente com Deus. A gente vai. E a gente mas- nem abriu a pauta de tecnologia, do burnout Você criativo. adora falar de tecnologia, né, Eu amo, Marcela? queria muito falar do caos da inteligência artificial, mas aí a gente fica pra outro... Você me chama pro de vocês, e aí. Pronto, Pois é, a gente fala fala A disso. gente fala de inteligência É artificial. sério? e o Quanto caos. tempo que a gente tá aqui? 3 anos. 3 Gente, anos. 3 anos. É, a gente tomou ayahuasca e a gente tá aqui há 3 Gente, eu juro, pra mim foi tipo, tô 30 minutos no máximo aqui. Foi uma aula. O tempo é uma percepção, né? E eu acho que quanto mais a gente abre o campo, mais a gente percebe que a gente é presente, passado e futuro no agora. E a troca Sabe? faz E o muito tempo parte não disso. existe. Faz. Sentar aqui, trocar ideias, de se reconhecer no outro. É libertador. Isso É uma forma de tirar libertador. algemas, né? Porque suas vivências não são as minhas, não é do Marcelo. Não? E aí a gente começa a entender o universo do outro. O caos do outro, que foi o que eu falei, a importância da gente visitar o caos do Sim. outro. E fazer com que o outro saiba que o caos, igual o Bruno achou que ele não tinha, que ele não estava entendendo, Não, eu tô saindo daqui existe, assim, ó. ele já sai um caótico assumido como eu já estava sendo. Mas você sabe, tem uma coisa que. Coisas mudaram aqui dentro. Ai, que bom, porque essa é a Sério, proposta. tô falando sério. Por isso que eu tô assim. meio assim. Tá tô meio assim. É, tô Mas assim. Bruno, nocauteado. um amigo meu falou assim outro dia: você é tipo um vírus, né? Eu falei, porque assim, aí vai uma, depois vai. Você é paciente zero. Eu falei, e aí vai pegando, porque a fórmula como você vai tratar o caos é sua. E eu sempre falo assim: como é que será que ele vai. O que ele vai criar a partir disso? Sabe? Outro dia a gente estava falando, né? A gente falou num outro episódio. A gente hoje é uma sociedade. O Bauman falava muito da sociedade líquida, né? A gente é uma sociedade sólida, a gente é líquido, a gente é gasoso, a gente é plasma. A gente hoje vê as palavras transcendendo. Sim. O que é corpo, né? Quando fala a palavra trans, adoro essa palavra, né? É muito Pessoas boa. que transcendem o corpo físico. A para gente faz ser o que meditação são. transcendental, que é exatamente Sabe? isso. Mas exatamente. A gente faz a meditação Outro dia eu vi uma atriz falando, né, que elas vão adotar uma criança, e não vão adotar uma criança, vão fazer, na verdade, a gravidez. Elas vão fazer a gravidez, na verdade, fizeram uma pesquisa para saber qual seria o pai biológico. E aí que a pessoa falou, é porque é o pai. E ela falou assim, não é o pai, é material genético. E aí a pergunta, o que é a palavra pai? Se não, material genético. Sabe? E aí a gente pega a palavra pai também e leva para uma outra atmosfera. Qual é o valor dessa palavra? Então, mas aí quer dizer que a gente é só gasoso? Não, a gente é gasoso, a gente é sólido, a gente é líquido, porque a gente é água, a gente é fogo. A gente começou falando aqui do fogo, a gente é terra, a gente é ar, sabe? E aí Verdade. quando a gente muda, inverte o eixo e percebe que tudo isso são apenas
Natureza, a gente é fases da natureza e que a gente é ciclo, a gente pode rebutar e começar de novo, e destruir, e começar de novo. Vamos começar de novo esse podcast? Então, olha só, você que tá curtindo Começando a gente, agora. começando agora Prazer Caos, a gente pode, terminar Começando. pelo começo. Terminar É. pelo começo. Mas a carta aqui vai acabar, eu quero saber. Não, mas é então. O que acontece? Todo mundo que vem aqui, além da pessoa ajudar no processo de criar o cenário, a gente tira cartas para as pessoas, porque os tarôs, né? Eu falo, eles trazem muito o inconsciente coletivo. Né, e trazem, né? E aí eu falo, cada carta, na verdade, falei com ele, eu vou contar para você uma coisa geral, mas o que você vê dessa carta é super importante porque você ativa a tua pesquisa interna, né? Eu adoro essa carta, porque essa carta ela mostra, né? Tem uma mulher e um leão, e ela tá tentando segurar a boca do leão. Então, me fala muito sobre a força entre o ser humano e o animal. Quem tá abrindo a boca de quem? Quem tá sendo mais forte que o outro? Quem tá engolindo Quem quem? tá controlando quem? Quem tá controlando quem? E se na verdade, para um controlar o outro, né? O que é essa abertura de boca, sabe? Na verdade, ele tá querendo engolir ela, ou na verdade ela tá ajudando ele a abrir a boca? São tantos lugares, assim, mas eu gosto sempre de pegar essa carta e perguntar onde está a sua força. Onde está a sua força, Bruno? Caramba. Pra gente... Aonde tá a minha força? Eu sei a minha resposta. Posso passar na frente, professora? Não, porque a carta não é sua, né? Mas eu quero responder. A carta é minha, a carta Antes não que é você sua. responda a minha resposta. Ai, a minha força. Mas você quer responder a força dele? Não, onde você tá a quer- minha força? Não é sua carta, gente. Que Mas mania. eu quero Tá responder. falante hoje, tá tipo comunicativo. E a carta dele foi o mago. A carta o mago é o 1, né? Eu falo que assim, o tarô ele tem a carta 0, que é o louco, que é quem começa um novo mundo, que é aquele que fala, vai embora e vai fazer uma outra coisa sem saber, ter a menor ideia do que vai ser. E o mago é aquele que começa a iniciar uma nova sabedoria. É alquimia, né? Ele é um É o experimento, alquimista, é um ele é experimento. total alquimista e ele é um iniciador, né? Que é o que a gente tá fazendo aqui, né? Sim, O caos é uma experiência. é uma iniciação. E a minha força tá no caos. Era isso que eu queria dizer. Acabou dizendo. Vai, cadê onde Eu tá tô falando? descobrindo a minha. Mas todos os dias. Mas tem que falar logo. A minha Não, força Mas se você não souber, não precisa. eu acho que a minha... Ai, difícil. Uma pergunta louco isso, né? Não, mas pra mim tá sendo difícil responder nesse momento. E tá tudo bem, sabe o que a gente Tá tudo faz? bem, A tá gente tudo deixa tranquilo. a pergunta ficar ressoando. Às vezes você vai estar tomando banho, debaixo do E vai chuveiro, e vai falar. Tá no meu cabelo, que eu Só sou que- Sansão. E outra. Só que a força também pode mudar, né? A resposta também pode mudar, Sim, sabe? mas eu gostei da carta. Então. Foi um recado da carta, na Você verdade. medita? Medita, a gente faz a meditação A gente faz transcendental meditação todos os transcendental, dias. por Eu isso você medito falou- 20 minutos de manhã e 20 à noite. Então, Por isso que você olha falou pra essa trans. carta E e medita. medita. E vê pra onde ela te leva, porque cada coisinha é um portal quando você percebe que você que é o viajante da história, sabe? E aí, Amém. Você tá na carta, né? Por isso. Sim. Agora eu não Ou sei seja, se eu sou o leão você é o ou leão, se eu sou porque a você é mulher. leonino. E aí a sua força tá na sua boca, na sua fala, que eu tenho que segurar às vezes, porque você fala muito. Entendeu? Nossa, Essa decifrou. carta. Muito legal. e olha, viu? de novo, só vou colocar uma coisa pra vocês. Lembra da coexistência, né? Coexistir. Ou é o leão ou é o Eu ser posso humano. ser o leão. e Você ele- pode, inclusive, ser os dois. E aí, Eu onde acho tá que o essa ponto? carta significa justamente eu tentando controlar minha força interior. Olha aí. Aê! Pronto. Chegamos aqui. Veio. Veio, É veio, isso, veio. o código foi Prazer. decifrado. Prazer, Carlos. Prazer, Carlos. Até a próxima. Amei muito. Obrigado.